Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje a nossa convidada aqui do Café com Política é a prefeita de Contagem, Marília Campos. Prefeita, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Venho com o maior prazer, estava com saudade. E a gente agora, também nesse tava. novo formato, né, Café com Política, ser entrevistada por você, Letícia, e também pelo Hermano. Prazer enorme estar com vocês. Vou aproveitar também, quem vai participar da nossa conversa é o repórter de política, Hermano Chiodi. Obrigado, viu, Hermano? Obrigado, Letícia. Marília, seja bem-vinda, que a gente faça aí uma boa entrevista hoje. Vamos lá. Prefeita, a senhora está no 4º mandato como em Contagem. Qual o projeto que a senhora elencaria como principal dessa e das outras gestões, e o que a senhora acha que não vai dar tempo ainda de fazer? Eu espero que dê tempo de fazer tudo, né? Que está planejado, que está em execução. Mas meu objetivo central é a gente concluir as obras, especialmente as obras de mobilidade, que vão aí para quase 10 anos, né, de execução. Começou no governo passado e nós já estamos com o cronograma de começar a funcionar o sistema assim em julho de 2026, né? Na área da saúde, nós queremos e já estamos caminhando para isso, implantar o sistema de média e alta complexidade, especialmente na área da cardiologia. Então, isso vai significar um avanço muito grande na qualidade do atendimento e salvar vidas em Contagem, né? E terceiro, na educação, eu quero alfabetizar os nossos alunos e alunas na idade certa. Marília, a senhora falou agora do SIM, que é o Sistema de Transporte Integrado de Contagem. Ele foi criado, como a senhora lembrou, começou a ser elaborado há 10 anos e ainda na gestão do ex-prefeito Alex de Freitas, houve ali um lançamento que foi tumultuado lá na Estação Petrolândia. Quando a senhora for recomeçar ele agora, colocar para funcionar de forma definitiva, vai haver aí uma reavaliação das linhas? A senhora sabe como que pretende estabelecer isso, que na época foi o que foi muito criticado, né? A população não entendeu bem o sistema. Como que a senhora pretende, e você já tem isso em vista, como fazer funcionar o SIM? É muito importante a gente compreender que o Sistema Integrado de Mobilidade aqui de Contagem, que é o SIM, ele tem um novo projeto, um novo formato de mobilidade. O que ele pretende? Ele pretende integrar o sistema municipal com o sistema metropolitano, uma vez que 70% do transporte de Contagem ele é gerenciado pelo Estado e apenas 30% pelo município, e nós precisamos integrar, ter tarifa única para que o passageiro ele pague menos no valor da passagem, né? Ele tem também como objetivo integrar a cidade. Uma cidade como a nossa, que é dividida pelo sistema viário, Via Expressa 381, 040, né? Precisa integrar, e é por isso que a gente investiu muito nos viadutos, como é o caso dos teleféricos, que vai ser inaugurado, se Deus quiser, agora em agosto. Ele vai integrar a região do Eldorado, a região do Ressaca, né? Então, é um sistema que eu diria que vai ser um novo tipo de mobilidade aqui em Contagem, que vai significar linhas que os ônibus andem com mais ágeis, porque vão ter pista exclusiva. Eles vão ser alimentados nos terminais, então leva o passageiro e de lá ele pega para vários outros lugares. E certamente teremos mais linhas. Hoje, inclusive, eu tive uma reunião com o Sintran, convidando o Sintran para participar dessa agenda de construção do sistema SIM, e eles apresentaram várias opiniões sobre o sistema que já está em curso, no sentido de aprimorar. Então, parte dessa questão é ter mais linhas, ter ônibus novos, né, porque tem muitos ônibus velhos, né, para que a gente tenha mais qualidade no atendimento do passageiro. A partir de agosto, então o morador de Contagem já pode esperar isso? Nós trabalhamos com essa agenda. Nós estamos fazendo agora a fase final de conclusão. Contratamos uma empresa que vai fazer o gerenciamento, porque é muito complexo, né? Tudo informatizado, tecnologia. Então, não deu certo no passado porque o sistema não funciona porque tem uma estação.
Eles são 10 estações, são 4 terminais, 2, inclusive, terminais estão em execução. E uma preocupação da senhora em falar, olha, só vamos colocar para funcionar quando todas as estações estiverem prontas. Né? Estações, terminais e sistema viário também, né? Por exemplo, se o viaduto dos teleféricos não ficar pronto, vai ficar, né? Como é que integra com a região do Ressaca? Né? Então, viadutos teleféricos foram prontos, você vai estar na região do Ressaca em 15 minutos saindo do Eldorado. Hoje você gasta meia hora, 40 minutos, dependendo do horário. Né? Então, é um sistema que ainda está em conclusão, mas que a gente não pode ter amadorismo no processo do funcionamento. Nós teremos que ter uma empresa que vai gerenciar o transporte metropolitano junto com o municipal. E qual que é a previsão de conclusão de todo esse sistema, dele estar efetivamente completo, funcionando? Primeiro semestre do ano que vem. E, prefeita, nesse sábado o ministro da Saúde, Padilha, esteve com a senhora, fez um anúncio, principalmente questão de cirurgias cardíacas, que era uma carência do município de Contagem. O que a população pode esperar? Isso, de fato, agora essa carência vai deixar de existir? Pois é, olha... Saúde é uma responsabilidade que a gente fala tripartite, né? Então a União tem a sua parte, o Estado tem a sua parte, o município tem a sua parte. E hoje o que acontece muito é que o município está sobrecarregado, porque quem está perto do prefeito ou da prefeita cobra mais e a gente coloca mais recursos para fazer saúde pública. O fato é que nós que deveríamos investir pela Constituição, 15% na área da saúde, a gente está investindo 28%. Então, é quase 1 bilhão de investimento na área da saúde. E o que a gente tem em Contagem é atenção básica e sistema de urgência e emergência. A média complexidade e a alta complexidade é atendida em Belo Horizonte. E o que acontece? Acontece que um paciente chega infartado, por exemplo, numa UPA e precisa fazer um cateterismo. Para ele ir para Belo Horizonte depende do sistema de regulação. Então, às vezes, ele espera ou para ser internado, para fazer uma cirurgia, ou para fazer um exame, 15 dias internado na UPA. Então, com esse investimento que o governo Lula, através do Padilha, anunciou aqui em Contagem, aumentando o nosso teto em mais 8 milhões e colocando 23 milhões agora, nós estamos agora habilitando o Hospital Santa Rita para fazer os procedimentos aqui com o apoio do governo do Estado de Minas Gerais. Então, isso vai significar salvar vidas, melhorar a saúde, melhorar o nível de satisfação do nosso cidadão com o SUS. E nessa mesma visita do ministro Alexandre Padilha, a senhora apresentou aos deputados, né, que estavam lá presentes, acompanharam, nós aqui de O Tempo estivemos lá também acompanhando esse encontro da senhora com o ministro. A senhora apresentou um projeto de lei que quer liberar mais verbas para os municípios, né? Não só exclusivamente para Contagem, mas verbas para a saúde. Como é que está essa questão? Qual a importância desse dinheiro? Contagem teria a receber quanto aí desses recursos e por que eles estão parados? Pois é, nós temos o Fundo Estadual de Saúde e tem regras para você utilizar os recursos do fundo para a área da saúde. Só que algumas regras não se aplicam. Não tem condição de ser executada. Aí o recurso fica parado lá. Isso fez com que, em 2023, fossem liberados muitos recursos para todos os municípios de Minas Gerais. Contagem, na época, recebeu 160 milhões de recursos que estavam parados no Fundo Estadual de Saúde. Isso foi feito através de um projeto de lei apresentado pelo Legislativo Mineiro. Pois bem, o que acontece agora? A Lei 171, que foi aprovada no passado, que liberou os recursos, ela tem validade até 2025. Então, já expirou. Então, agora começou de novo a acumular recursos no Fundo Estadual de Saúde. O Contagem tem 47 milhões guardados lá no fundo e nós precisando de recursos para poder investir mais na saúde. Então, o que nós solicitamos ao deputado estadual João Vitor Xavier, que ele seja o nosso interlocutor junto ao Legislativo Mineiro, para que se elabore um novo projeto de lei, ampliando, né, esse benefício para todos os municípios de Minas Gerais, que é a liberação dos recursos do Fundo Estadual. Só para que as pessoas entendam, é um dinheiro que já é destinado aos municípios, mas que está parado, é isso? Fica parado porque, às vezes, o seguinte, está lá um recurso que é para ser utilizado em arbovirose,
né? Dengue, combate Sim. à dengue. Esse ano quase não teve investimento, porque, graças a Deus, não teve muito problema com a questão da dengue. Então, aquele recurso que está lá destinado para a dengue não pode ser utilizado para outra finalidade. O que a gente quer? Que aquele recurso se abra o leque de possibilidades de aplicação na saúde, na ação da saúde. Prefeita, a senhora esteve nos últimos dias em Brasília para poder discutir a questão da PEC 66. Qual que foi essa discussão e qual que vai ser o impacto dela em Contagem? Veja bem, foi uma grande mobilização de prefeitos e prefeitas de todo o país. O município está com a corda no pescoço, porque vem pouco recurso para a quantidade de responsabilidades e competências que a gente tem, né? E algumas sugestões e iniciativas legislativas nós propusemos que os deputados assumissem. Então, a PEC 66, ela reuniu algumas dessas demandas. Dentre elas, diria importantíssima, né? Por exemplo, a questão do recurso que fica na CCCIP, que é aquele recurso que recolhe da taxa de iluminação pública. Contagem tem 80 milhões parado lá nesse fundo, né? E o que a gente reivindicou é que seja utilizado parte desse recurso para outros investimentos da cidade. Então, nós queremos utilizar esse recurso, por exemplo, em vez de ser só para a iluminação pública, para colocar câmeras de segurança por toda a cidade, né? Outros investimentos, então, é a descentralização, desvinculação dessa conta vinculada. Tem outra questão que eu acho muito importante, que é a questão de colocar um teto para pagamento de precatório. Então, o que acontece? Uma pessoa, uma empresa entrou na justiça contra a prefeitura. A prefeitura, aquilo lá se transforma num precatório. E a fila, ela é organizada de acordo com o Tribunal de Justiça, o pagamento pela prefeitura. Só que não tem um teto. O que a gente quer? Um teto máximo de 1%, para não comprometer os investimentos da prefeitura. Isso também foi acatado na PEC. Então, é uma PEC que ela alivia a situação dos municípios, mas eu particularmente voltei de lá muito preocupada, porque nós lutávamos para que fosse incluído na PEC a extensão da reforma da Previdência que foi feita no governo anterior, a extensão que ela fosse feita para os municípios. São mais de 1.000 municípios que não fizeram a reforma da Previdência. E a gente gostaria, né, que a reforma que houve, inclusive já aprovada no Estado e algumas capitais, fosse estendida para os municípios. Não apenas pela questão do alívio das contas públicas municipais, que é uma questão fundamental, mas porque o sistema de previdência, ele é um sistema que não pode ser feito sem uniformidade de benefícios, de regras. Ele estabelece políticas de compensação, tipo, uma pessoa que trabalhou no Estado e passou num concurso no município. É importante que o regramento seja uniforme para poder fazer esse encontro dos benefícios que aquele servidor terá num futuro cargo efetivo que ele tenha no município. Mas ela não foi aceita, infelizmente. Então, eu acho que é uma luta que a gente tem que travar, né, ainda, mas eu diria que é motivo de comemoração, porque a PEC 66, ela traz um alívio muito grande para todos os municípios do Brasil. Nessa questão da Previdência que não foi incluída na PEC, como é que está essa questão hoje em Contagem? Porque houve aí algumas críticas, né? O município poderia ainda fazer essa inclusão ou não? Como é que funciona agora, prefeita? Olha, eu não pretendo fazer reforma da Previdência no município, né? Acredito que alguns municípios vão sofrer mais se não fizer. Aqui a gente está muito ajustadinho, né? Eu diria que essa é uma questão estratégica e muitos deputados que defenderam o contrário à emenda da Previdência alegaram que poderia ferir a autonomia dos municípios, o que é uma inverdade, porque quando foi feita a reforma da Previdência, ainda no governo Lula lá atrás, ela foi uma regra nacional, né? Como também os regimes de previdência, previdência de capitalização, que é nefasta para os municípios, foi aprovado através de uma normativa do Ministério da Previdência e que vale para municípios e Estado e não vale para a União. Então, algumas coisas podem fazer nacionalmente, outras não. E não querem fazer
fazer para não comprar o desgaste com o servidor público, né? E a discussão, para mim, não é de ferir direitos. A questão é que a gente tem que ter direitos, mas ter uma sustentação fiscal, financeira, orçamentária, para poder cumprir com os direitos. E hoje a situação dos municípios está assim, olha, todos os dias vota na Câmara dos Deputados uma nova despesa. Então, é piso da enfermagem, que é uma conquista, ok. É piso da educação, ok, que é uma conquista. Agora está discutindo piso para o gari, piso para fisioterapeuta. A discussão é quem paga a conta. Né? Então, hoje, o Pacto Federativo está muito comprometido, porque estabelece muita competência para o município, mas recurso a menor. Sobre essa questão de despesas, né, uma das reivindicações que a senhora tomou frente foi a questão lá do ICMS da educação, que os municípios perderam recursos. Como que está essa questão? Pois é, ela não está, né? Ela está parada no Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia é a relatora da ação de inconstitucionalidade, né? Mas é aquela história, o ano passado nós perdemos 70 milhões. Né? E como é que a gente faz para honrar os compromissos? A gente está honrando, mas com uma dificuldade muito grande. Então, quando a gente perde receita, não aparece ninguém, ou muito pouca gente, para ser aliado de um prefeito ou de uma prefeita para defender a nosso favor. E hoje nós temos uma realidade que é o seguinte, como existe o sindicalismo que está enfraquecido na sua organização sindical, ele se transferiu para os parlamentos. Então, eles preferem ir para o parlamento, tratar das suas questões no parlamento do que uma relação direta de negociação. Aí fica muito difícil a gente administrar as cidades dessa forma, né? Porque uma grande parte de deputados são muito comprometidos com essas categorias, inclusive com o seu processo de reeleição, e menos preocupados com o equilíbrio fiscal nas nossas cidades. E aí, Marília, é inevitável a gente falar, a senhora é uma petista. Sim, de coração. A principal liderança eleitoral, vamos dizer, do PT em Minas Gerais hoje, ou uma das principais lideranças eleitorais. E o PT tem como base os servidores públicos e os sindicatos. Como é que a senhora trata isso? Como é que isso é para a Marília, agora no Executivo, mas que começou a carreira política aí no Legislativo? Como é que a senhora equilibra isso, leva isso no seu dia a dia? Veja bem, eu sou a Marília que já fui de sindicato, que já estabeleci negociações nacionais, estaduais, municipais. Já fui deputada, já fui vereadora. Né? E sempre, em toda a minha atuação, tive uma preocupação em não ter apenas um apoio de segmentos, mas ter um apoio da sociedade como um todo. Então, seja ela uma luta sindical, seja ela uma luta mais universal, nós temos que contar com apoio de maiorias. Né? E no Executivo, eu não tive um compromisso, eu tive um compromisso que não traiu a minha trajetória. Na minha gestão, nunca houve ausência de reposição de perdas salariais. Muito antes, pelo contrário, reposição de perdas, e colocamos todos os pisos salariais da nossa prefeitura para além do que é praticado no mercado. Então, hoje, por exemplo, um piso de um servidor da educação de 22 horas e 30, nós pagamos R$800 a mais do que o piso nacional. Né? Então, é uma Marília que valoriza o servidor público, é uma Marília que valoriza o servidor público porque faz concurso público, que tem plano de carreira na educação, que tem plano de carreira na Guarda Municipal, e a gente vai construindo o processo de valorização todos os dias, não dá para fazer tudo de uma vez. Então, nós temos negociação permanente, mas eu tenho aquele compromisso de garantir atendimento de conquistas que sejam praticáveis dentro daquilo que o meu orçamento coloca. Prefeita, falando um pouco sobre 2026, o nome da senhora sempre é muito lembrado, né? Principalmente por estar em uma das maiores prefeituras do PT no estado, por ter uma boa avaliação de governo e ter sido reeleita ali com uma certa facilidade. Uma candidatura da senhora para o Senado, para o governo de Minas, isso seria algo natural? Eu fico feliz, assim, todo mundo, né, que é lembrado, né, principalmente para ter um status maior ainda na carreira política, fica feliz, é claro que eu fico muito feliz em ser lembrado. Hoje mesmo o Hermano fez uma matéria no jornal O Tempo, fiquei feliz também com a matéria.
é sinal de reconhecimento, né, em todas as articulações do trabalho da gente. Eu sou uma prefeita que fui eleita com 62% dos votos e recentemente eu estou com uma pesquisa com 80% de aprovação. Então, é o reconhecimento na minha cidade, é o reconhecimento do mundo da política em todo lugar que eu vou, que eu ando. As pessoas querem, olha, você tem que ir para o governo, você tem que ir para vice, você tem, né? Eu ouço isso muito, mas o que eu posso adiantar é que eu não participo de nenhuma articulação que está, neste momento, discutindo essas alternativas. O meu propósito, e eu tenho revelado isso já há algum tempo, dentro do meu partido, fora do meu partido, que o meu objetivo é concluir o meu mandato de prefeita de Contagem. E a senhora esteve em contato recentemente com o senador Rodrigo Pacheco, que tem sido o nome trabalhado pelas esquerdas aqui em Minas Gerais, né? O nome que o presidente Lula já destacou como um aliado prioritário para as eleições de 2026. Qual que é a relação da senhora hoje com ele, né? Porque a senhora citou aí a matéria que a gente fez, que é a possibilidade da senhora coordenar a campanha dele. A senhora estaria disposta a participar de uma chapa com ele? Como é que é a relação da senhora com o senador, que esteve, inclusive, ao lado da senhora na última semana, anunciando recursos aqui para a região do bairro Riacho, né, obras na parte da Fernão Dias que passa por Contagem? Como é que é essa relação hoje? Olha, o Rodrigo Pacheco, para mim, ele é uma grande surpresa. Não só mineira, mas surpresa nacional. É um jovem político, estreou muito recentemente e teve um grande destaque político no Senado Federal. Pelas bandeiras que abraçou em defesa da democracia, mas mais do que isso, pelas pautas que ele assumiu em defesa dos municípios, em defesa do Estado de Minas Gerais. Foi o grande negociador da dívida de Minas Gerais, salvou, né, Minas Gerais com toda a intervenção que ele fez no Senado e articulando com o presidente Lula. Portanto, na minha opinião, ele se credencia, tem méritos, né, que o colocam como o candidato a governador de Minas Gerais. Resta saber se ele vai assumir. Eu espero que sim, né? Já conversei com ele sobre isso, né? Minas Gerais precisa, né, de um líder político com a estatura que o senador Rodrigo Pacheco tem, né? Ele é parceiro do nosso município. Eu estive inúmeras vezes com o senador buscando apoio, buscando emendas parlamentares. Ele colocou emenda para a gente fazer o programa Asfalto Novo aqui no município e ele garantiu a minha interlocução com vários ministérios. E na ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ele me ajudou muito na articulação para que a ANTT aprovasse a demanda de Contagem, que é construir trincheiras sob a 381, o que vai permitir a integração da cidade, que é cortada pela 381. A 381 separa, né, a região do Eldorado com a região da cidade industrial. Então, fazer aquela trincheira é uma trincheira de integração e, mais do que isso, qualidade de vida, desenvolvimento, porque quanto mais obras viárias de integração elas são feitas, mais a cidade desenvolve. Então, Rodrigo foi e é um grande parceiro e eu torço muito, né, para que ele aceite esse desafio de ser o nosso governador em Minas Gerais. E, Letícia e prefeita, a senhora começou a carreira política da senhora lá na década de 90, aqui em Contagem, fazendo aí uma disputa muito forte com as lideranças políticas que eram de Contagem na época, o ex-governador, ex-prefeito Newton Cardoso, o ex-prefeito Ademir Lucas. Recentemente a senhora esteve junto com Ademir Lucas, né? Ele fez uma fala de homenagem à senhora no evento aqui na cidade, mas ao mesmo tempo agora a senhora é uma das vozes, uma das lideranças, o grupo da senhora dentro do PT, por um tom mais moderado, fugindo um pouco do extremo. E aí muitas vezes as pessoas perguntam, então o que é ser esquerda? O que é ser esquerda para a senhora? Porque isso é uma coisa que a senhora continua dizendo, fala, ó, eu sou de esquerda, eu sou do PT. O que é isso nesse novo momento para a senhora? O que é ser de esquerda nesse momento político atual? Olha, eu sou uma pessoa que sempre fui assim, posições muito claras, né? De esquerda,
algumas mais radicais, outras menos radicais. E o PT, ele sempre foi um partido de esquerda, mas que ele acolhe posicionamentos como, por exemplo, os que eu defendo, que tem uma origem, né, religiosa no movimento católico, da Igreja Católica do nosso país. Então, o PT sempre coube, né, posições mais à esquerda, de centro, né? Eu só diria que eu sou, dentro do PT, uma pessoa de centro. Agora, hoje a questão central é de estratégia política, né? Não se ganha hoje a disputa política sozinho, né? Você tem que buscar alianças, você tem que dialogar com setores que antigamente a gente não dialogava, porque a centralidade política no passado era diferente. Antigamente você tinha o quê? Era PT versus PSDB, né? Agora o PSDB é um partido um pouco de centro, vamos falar assim, um pouco de centro. E alguns setores dá para a gente conversar, inclusive para tê-los como aliado, como eu tenho o PSDB no município de Contagem, fazendo parte do meu governo e fez parte da minha aliança. Então, o PT ele não pode ficar só com o discurso para os trabalhadores apenas, é para os trabalhadores, é para os empresários, é para os agricultores. Ele tem que ter um diálogo mais universal. Então, não pode ser um partido que é de segmentos. Ele tem que ter um diálogo mais universal. O PT, quando ele tinha esse diálogo mais universal, ele era mais forte. Agora, o PT hoje ele é muito comprometido com alguns segmentos, o que faz com que o PT se estreite. Então, eu acho, por exemplo, o Lula, ele está com a posição, e o seu ministério, Haddad, que, na minha opinião, é radical na luta por igualdade social. Eu sou uma pessoa radical na luta por igualdade social. Mas o Lula não deixa de dialogar com os empresários. Ele não está lá dialogando com os empresários para enfrentar agora a crise internacional provocada pelo Trump? Ou será que o Lula daria conta de sozinho, sem ninguém, sem uma aliança mais geral com os ricos do nosso país, enfrentar o Trump? Ele vai ter que se juntar. Então, quando a gente quer resolver problemas, a gente tem que chamar todos aqueles que querem resolver aquele problema para estar junto, sem discriminação. Então, assim, eu sou uma pessoa de esquerda, do PT, mas sou uma pessoa que dialogo. Dialogo com todos, por exemplo, em Contagem, todos que querem uma cidade melhor participam comigo dessa empreitada. Inclusive, agora, os empresários, foi um amplo debate para discutir o código de postura, o código de obras. Eu poderia discutir apenas com a cidade, sem envolver os empresários, por exemplo, da construção civil? Não, a gente envolveu. Então, eu acho que a gente tem que, às vezes, irmã, eu acho que a gente valoriza muito o dissenso. A gente tem que valorizar mais aquilo que nos unifica e, às vezes, flexibilizar um pouco naquilo que nos difere. Vira e mexe surgem alguns rumores, boatos que a senhora poderia sair do PT. Existe, já passou essa possibilidade em algum momento? Eu nunca, eu já tive vários convites para ir para os outros partidos, mas eu nasci com a estrela na minha testa e no meu coração. Então, toda a minha entrada para o mundo da política foi via PT. Eu sou uma pessoa da origem do Partido dos Trabalhadores, né? E não está colocado no meu horizonte qualquer desvinculamento com o Partido dos Trabalhadores. Falar em horizonte, a senhora já tem planos para 2028 em Contagem? Tá longe. Mas falando em sucessão, né? Da última vez que a senhora saiu, a senhora não conseguiu fazer um sucessor. E agora, como que é essa discussão de sucessão? Muito se fala no nome do Newton Cardoso Júnior. Como que a senhora vê se poderia ser uma sucessão natural do nome da senhora? Não, eu nunca ouvi falar no nome dele. Olha, eu assim, acho que está cedo ainda, né? E acho que essa coisa do prefeito fazer o sucessor é um pouco arrogante, né? Eu acho assim, eu tenho o desejo de que aquilo que a gente construir de bom para a cidade, que não seja desconstruído por aquele que suceder. A gente sempre torce para que venha o melhor,
que continue e faça melhor do que a gente. E nós vamos discutir com vários nomes. Eu gosto de muita gente, assim, que poderia suceder. Mas eu acho que tem que esperar o tempo certo. Não, vamos esperar a eleição próxima, depois da eleição de 26. Sim. Aí a gente começa a discutir a eleição de 28 aqui. Antes da eleição de 2026, antes da eleição de 2028, tem o aqui, né, o hoje, e tem o prefeito Álvaro Damião em Belo Horizonte, e tem as relações todas que Contagem, como uma grande cidade, precisa ter com Belo Horizonte para resolver esses problemas, e a senhora tem sempre demonstrado preocupação com isso, né? Sobretudo na questão urbana de transportes, de segurança. Como que está esse diálogo hoje com a capital, prefeita? Ele tá bom, o Álvaro, assim, iniciou no executivo agora, mas é uma pessoa muito dada, muito disponível. Ele veio aqui à Contagem para conhecer as nossas obras de mobilidade. Nós estamos integrando, porque Belo Horizonte também está com o projeto de BRT na Avenida Amazonas, também com Betim, né, com o prefeito Heron. Eu tenho uma relação muito boa com os prefeitos da região metropolitana e participo ativamente também das entidades municipalistas, no caso de Minas Gerais, tanto a MM como a Granbel, porque são entidades que permitem essa articulação de projetos de interesse comum. Então, Belo Horizonte, nós estamos desenvolvendo uma ação junto com BH e a Copasa para a despoluição da Lagoa da Pampulha, que está sendo muito boa essa ação, né? Eu acho que a sociedade vai começar em breve a ver os resultados dessa ação integrada, e agora é a gente aprofundar na questão de mobilidade. O que falta para mim aqui é algum instrumento que permita uma discussão mais orgânica. Então, um consórcio metropolitano ou a própria agência metropolitana assumir, mas aí depende do governo do estado, né? Então a gente está fazendo esse debate, mas a nossa relação tem sido muito boa. Falta essa presença do estado, porque muitas vezes as reclamações, como a senhora falou lá no começo da nossa conversa, sobre transporte, por exemplo, muitos ônibus são gerenciados pelo governo do estado, mas as cobranças acabam com os prefeitos. Falta essa presença do governo do estado nessas conversas das grandes cidades na região metropolitana, prefeita? Eu diria que faltou muito isso, né? Agora, mais no final aí do governo do estado atual, a secretaria, a CEINFRA, está mais articulada com o município de Contagem, Betim e também Belo Horizonte. Nós temos feito várias reuniões, e o que possibilitou, inclusive, que a gente fizesse uma ação conjunta junto ao governo federal para a gente tentar trazer mais uma estação do metrô aqui para Contagem. Então, está no final do governo, mas a gente tem que reconhecer que está ocorrendo, né, essa articulação. Eu diria que a presença do Estado foi muito insuficiente, né? No primeiro mandato, nenhuma articulação. No segundo mandato, nessa reta final, a gente está conversando mais. O trem entra nos trilhos? Vai ter trem até Betim passando por Contagem? Ô, Jesus tem que entrar nessa causa, viu? Mas eu estou lutando muito para que isso aconteça. Prefeita, já caminhando para o final, a gente teve uma eleição do diretório do PT no estado, que a deputada Leninha acabou ganhando. A senhora apoiou a candidata Dandara, que não chegou a concorrer por conta ali de débitos. Como que a senhora viu essa disputa ali no diretório, e se acaba esses rachas que aconteceram dentro do partido, isso não pode fragilizar o PT, principalmente pensando em 2026? Eu acredito que o PT saiu fragilizado. Eu, particularmente, estava muito encantada, né, com a possibilidade de renovação, com Dandara na presidência, do Triângulo Mineiro, deputada federal, foi candidata a prefeita. Então, essa renovação com Dandara, ela trouxe muita esperança, né? Eu conheço Leninha, fui deputada junto com ela, uma pessoa admirável. Ela é de uma corrente política dentro do PT também. Eu não sou de corrente nenhuma, mas optei por Dandara pelo que ela foi capaz de despertar de mobilização e de esperança, de mudança no PT, né? Mas a Dandara foi impedida. Na minha opinião, o PT se equivocou nesse impedimento, né? Agiu com um rigor que compromete um pouco a democracia no nosso partido, né? Então, arranhou.
né? Muita gente, inclusive, não foi votar. Mas, mesmo assim, a Dandara não tendo ganho, a nossa articulação ela teve mais de 55%, quase 60% dos votos no diretório estadual. Então a gente está forte, eu devo ir para o diretório nacional pela primeira vez, eu fiquei motivada a estar mais presente na direção do PT, né? Para que a gente possa colocar a experiência, a representatividade, né? E a capacidade de lutar para fortalecer o partido também. Então, mas a gente vai lamber as feridas, né? E cicatrizar. Minas tem, o PT de Minas, né, a esquerda, mas em especial o PT de Minas, tem agora uma oportunidade, a senhora acredita, de ter mais participação no governo federal, que é uma crítica que todos fazem. A senhora, a primeira vez, disputou um espaço aí no Diretório Nacional, fez parte de chapas internas no partido. O partido ficou muito prejudicado, né, eleitoralmente, pós o governo do Fernando Pimentel. A senhora acha que já dá para superar isso, já dá para pensar em novas articulações nacionais para Minas Gerais? Olha, eu acho que tem que discutir, né? Eu acho que o Lula, essa fase final do governo, final não, né? A eleição ano que vem ainda, mas não dá para pensar em novos espaços. Mas acredito que se a gente fortalece o PT na sua intervenção, PT mineiro, na sua intervenção não apenas no Estado, mas em nível federal, com novos perfis de parlamentares na Câmara, né? Que a gente dê um bom resultado eleitoral, Lula para presidente, né? Eu acho que aumentando a nossa força é possível a gente ter mais espaço junto ao governo federal. Agora, a gente tem que se unir mais, né? Enquanto bancada, enquanto dirigentes políticos, para colocar os interesses não pessoais de cada liderança à frente dos interesses regionais. Os interesses regionais têm que estar em primeiro lugar. O que nós precisamos de espaço no governo de Minas para fortalecer a presença, né? A intervenção do governo federal em Minas. Então falta isso aqui, né? Eu acho que o partido pode contribuir muito para a gente construir essa força mais coesa. Só uma última pergunta, saiu umas notícias um tempo atrás de que a senhora estaria um pouco irritada ali com os vereadores, principalmente da base, que eles estão pedindo muito. Eles estão pedindo muito mesmo para a prefeitura? Eles pedem igual o povo pede, né? E eu peço também lá pro Lula, eu peço também pro governo do estado. Então é assim, o povo pede para vereador, o povo pede para o prefeito, os vereadores pedem para a prefeita. Só que eu sou uma pessoa que sei dizer sim e planejar para executar. Eu falo também não, porque não tem capacidade de executar. Seja pela questão financeira, seja pela questão do tempo, né? E às vezes a gente fala assim, às vezes a gente, né, pode mudar. Então, assim, não tem problema os vereadores apresentarem as demandas. Agora, teria problema se eu dissesse sim e não executar. E eu sou uma pessoa que aquilo que eu falo, eu cumpro. Prefeita, eu queria agradecer a presença da senhora aqui hoje, sempre muito bem-vinda também voltar outras vezes. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você, Letícia, e também com você, irmã. Muito obrigado, Marília, muito obrigado, Letícia. Posso fazer um convite? Por favor. Tem festa julina. Agora, continua em Contagem, o Arraial de Contagem. Então, na sexta-feira agora, com a artista local, Poliana Lins, nós vamos ter na Praça da Glória. E com a quadrilha Chique Chique. E no sábado, na região do Petrolândia. Ficou o convite, então. Obrigada, prefeita, sempre bem-vinda. Eu que agradeço. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.